Pessoal, graça e paz da parte de Deus. O assunto hoje é um assunto muito poderoso. Na verdade, perguntas que já recebi de muitos alunos dentro do seminário. Por que razão que Satanás pecou e os demais anjos e eles não obtiveram perdão? A resposta para isso está dentro da essência da criação, que é a base fundamental do Salmos capítulo 8. Então, se eu consigo entender, João 4:24, que Deus é espírito, ou seja, a sua essência é divina, Deus é espírito, que tem almas, certo? A alma do Pai, a alma do Filho e a alma do Espírito. E agora, atualmente, depois de Cristo, o corpo, que é o corpo glorificado de Cristo, que passou a ser o corpo da divindade. Tanto que Paulo diz que será tudo em todos, isso é, o Pai, o Filho e o Espírito habitando no corpo do Filho. Então, se eu entendo o que é Deus, a divindade de Deus, eu preciso entender então que ele é divino. Então, Deus não é um espírito criado como os anjos, ele sempre existiu. Deus coexiste desde antes da fundação do mundo. Tanto que ele diz, de eternidade a eternidade eu sou. Porque não existe só uma eternidade, são várias. E ele disse, de eternidade a eternidade eu sou. Então, se Deus é espírito, ok? Divino, ele é Deus, resumindo, ele é Deus, ele é Senhor. Então, tudo que foi criado não é divino, ou seja, é uma manifestação da criação do ser divino que é Deus. Então, se eu conseguir agora entender o que é anjo, o que é homem e o que é animais, eu vou conseguir entender por que razão que os anjos caíram e não obtiveram perdão. Vamos começar pelo homem. O homem é alma. Paulo falou sobre isso. O primeiro Adão foi feito alma, e o segundo, que é Cristo, espírito vivificante. Por que razão? Porque Cristo não perdeu a sua divindade, nem a sua essência ao encarnar no corpo físico. Então, se o primeiro homem foi feito alma, tanto que Gênesis 2:7 diz, e Deus formou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego da vida, e Adão foi feito alma. Então, o homem ele é um nefesh, o homem é uma alma que habita em um corpo humano e que tem espírito humano. Então, o homem é alma. Se o homem peca, não peca no corpo, peca com o corpo. A decisão está em sua alma. Então, se o homem é alma, o que são os animais? Os animais são corpos que têm fôlegos de vida. É como se fosse, não tem próximo aqui, é como se fosse uma bateria. Então, é como se fosse uma bateria. Então, os animais, eles têm uma energia, como se fosse uma energia, um tempo de vida. Eles vão vivendo, aquilo vai se esgotando, chega uma hora que aquilo acaba e ele volta ao pó, ok? Então, se o homem é alma e o animal é um corpo que tem fôlego, o que são os anjos? Os anjos são espíritos. E tem 4 palavras que definem os anjos caídos, tá? Entre anjos caídos, espíritos malignos, espíritos imundos e demônios. Essas 4 palavras definem. Então, quando você vê a Bíblia falando sobre anjos caídos, são anjos que estão atuantes nas regiões celestiais. Quando você vê espíritos malignos, são seres dotados do juízo, isto é, passaram a ser seres malignos mediante a escolha que eles tiveram. Quando você vê o texto chamando eles de espíritos imundos, é porque eles possuíram corpos que não lhes pertencem. E demônios é a palavra que eles recebem estando no mundo dos homens, porque era para ele estar nas regiões celestiais. Então, essas 4 palavras definem esses seres, estou falando sobre eles, os seres angelicais que caíram e não obtiveram perdão. Então vamos lá, se eu entender, baseado em Hebreus capítulo 1:14, que os anjos são espíritos ministradores, e até mesmo Jesus falou sobre isso em Lucas capítulo 24, quando ele falou, um espírito não tem carne e osso. Então Jesus deixou claro por várias vezes que esses seres que caíram são chamados espíritos, ok? Entendendo então essa base teológica, vem uma pergunta, o homem quando peca, se o homem tem espírito humano pelo fôlego de vida, então o homem não é um espírito, o homem é uma alma. Então o homem quando peca, peca na alma e não peca no espírito. Se o anjo ele é espírito e não tem alma, quando ele peca no espírito e não na alma. Aqui está todo o fundamento da questão de Satanás ter caído e não ter obtido perdão dos seus pecados. Claro que são inúmeros pecados de Satanás. São inúmeros, independente, não há confissão nele. Primeira coisa que João falou, 1 João capítulo 4, vai falar que Satanás não confessa. Todo espírito, ou seja, todo anjo que não confessa que Jesus Cristo veio em carne,
esse não é de Deus. Ou seja, nunca haverá confissão em Satanás. Ele não vai confessar nunca. Pequei, eu errei, eu me rebeliei, Deus é grande, Ele é poderoso, só Ele é Senhor. Nunca haverá a manifestação de confissão na pessoa de Satanás. E se não há, sem confissão, não há arrependimento, certo? Sem confissão, não há arrependimento, então é impossível Satanás se arrepender, já que ele não confessa a divindade ou a manifestação de Cristo. Então, outra característica é que se os anjos pecam, não pecam na alma. O homem peca na alma e através do seu corpo físico ele pode levantar suas mãos, confessar a Cristo, como disse Paulo, receber o Espírito Santo no seu espírito humano e então viver o novo nascimento e através disso um processo de regeneração. Então em Cristo o homem é perdoado dos seus pecados, mas não teve o Jesus dos anjos, a cruz dos anjos. Não teve o arrependimento dos anjos. Por que razão? Salmos 8 diz que os anjos foram criados maior do que o homem. Então, se os anjos foram criados maior, com mais capacidade, com mais intelectualidade do que o homem, então Deus capacitou os anjos acima dos homens para não pecar. E mesmo assim, Deus colocou neles o livre-arbítrio. Então, eles tinham escolha em pecar ou não pecar. Então, quando eles pecam, eles não pecam na alma como o homem, tendo a possibilidade de levantar suas mãos e confessar a Cristo como seu Salvador. Os anjos, quando pecam, pecam no Espírito. E quem peca no Espírito não tem a possibilidade de arrependimento. Então, por que razão que Satanás não pode se arrepender? Porque ele é Espírito. Logo, se ele peca no Espírito, e como eles não têm corpos físicos, eles não podem nascer de novo, porque o Espírito Santo não pode habitar em anjo. O Espírito Santo não pode interceder por anjo. Jesus não pode morrer por anjo. Então, olha o entendimento do que eu estou... Por que Satanás não teve arrependimento? Porque quando ele pecou no Espírito, não na alma. Então, foi mais difícil para os anjos. Porque Paulo falou em Romanos 5 que a justificação para o homem veio de muitas ofensas, isto é, muitos pecados para uma justificação. E o anjo não foi assim, bastou um pecado, eterno pecador. Ah, professor, então Deus foi injusto com os anjos. Não foi, porque Salmos 8 diz que Deus o criou maior do que o homem. Então Deus compensou a sua justiça e o seu juízo pela base de criação. Os anjos são maiores, são mais poderosos, são mais intelectuais, então considero esse nível de santidade. O homem está inferior, é menor, o homem não pode alcançar essa glória, então considero esse nível de justificação. Então, é impossível Satanás se arrepender. Por que razão? Porque ele pecou no Espírito. Agora, eu espero que você entenda o que eu vou dizer e eu volto ao começo e finalizo o meu conteúdo hoje. Deus é Espírito. Eu creio que você crê plenamente na divindade de Jesus. Que Jesus, ele é Deus, ele faz parte da divindade. O Pai, o Filho e o Espírito é Deus, é Senhor, é Deus, ok? Então, se Deus é Espírito e você crê, como eu creio, como a Bíblia diz que Jesus é Deus, então a essência divina de Cristo é Espírito. E se o Espírito pecar, não pode se arrepender, e Deus é Espírito, se Cristo pecasse no corpo físico, não haveria arrependimento para ele. Você tem ideia o que ele passou para que você alcançasse hoje a salvação? Mas só que eu louvo a Deus nesse momento, aleluia, e eu glorifico na essência da sua glória. Eu quero glorificá-lo agora e declarar a ele honras e louvores, porque Jesus nunca pecou. Ele não cometeu um pecado, por isso que ele é quem ele é, porque o prêmio de Hebreus estava proposto a ele conquistou sendo santo, irrepreensível, ele não pecou, ele não falhou, ele não se sujou-se, e mesmo a sua essência sendo divina, e ele estando na condição de homem, ele não pecou. Então, olha o que eu vou dizer, ele veio na essência para dizer para os anjos, vocês poderiam ter escolhido a justificação. Ele veio na humanidade para dizer para o homem, vocês podem escolher a justificação. Então Cristo veio na divindade, no seu espírito, ele veio na humanidade, na sua encarnação, para dizer para as duas manifestações da criação, vocês poderiam ter escolhido aquilo que é certo. Então ele obedeceu no espírito, obedeceu na alma, para mostrar que tanto os anjos como os homens podem, ou os anjos poderiam, né? E o homem pode
pode escolher aquilo que é correto. Professor, então não há arrependimento para os anjos? Paulo falou que eles deixaram o seu principado. E Deus os guardou para o juízo. Então não há arrependimento para os anjos. Então, já é motivo de você glorificar a Deus, porque o Senhor não te criou como anjo, te criou como homem. E se você foi criado homem, ainda há oportunidade de arrependimento para você. Deus te abençoe e fique na paz. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.